Ainda a respeito dessa antecipação da campanha, só para fechar o raciocínio, Rafa, eu acho que é importante a gente sinalizar também que ela vem na contramão do que foi apresentado na última reforma eleitoral. A última reforma eleitoral, na verdade, reduziu bastante o tempo de campanha eleitoral, tendo em vista também um dos objetivos era a diminuição dos recursos públicos. Mas a Justiça Eleitoral, ela costuma atuar mais intensamente. Na verdade, a gente só consegue perceber a atuação da Justiça Eleitoral exatamente na movimentação de candidatos nesse período de deflagração da campanha, um pouquinho antes, quando começam a entrar aquelas representações de campanha antecipadas, são irregulares e tudo mais. Mas o controle desse recurso público, de fato, ele é feito mais neste período. Com essa antecipação, assim, muito grande, né, um passo muito, muito grande em relação ao período que está posto e que ainda foi reduzido, né, pela última reforma eleitoral, esse controle da Justiça Eleitoral sobre esses gastos, quem é que está bancando esses gastos dessas movimentações desses candidatos? Como é que eles estão utilizando? Há um uso ou há um abuso da máquina? Todas essas questões que estão como parâmetro da Justiça Eleitoral, agora elas estão fora dessa aferição em função dessa antecipação da campanha, que é um movimento natural e é um movimento que se repete em outras esferas, especialmente quando você repara que o presidente da República, logo após ser eleito, manteve um palanque, né? O presidente da República manteve uma postura e declarações e movimentações como pré-candidato. Ele antecipou quase em 4 anos a campanha também e cria todo um movimento também, né, nessa questão política. O fato é que essa alteração reduz bastante a possibilidade de controle por parte da Justiça Eleitoral e ela está totalmente em dissonância à intenção da reforma, que foi reduzir esse período de campanha. Os nossos ouvintes estão acompanhando aqui a nossa coluna, Rose, e repercutindo, falando também em cima disso, né? Em relação à campanha, o Russo Júnior acredita que o governador Wilson Lima chega nessa campanha com alguns arranhões na imagem, e o Luciano Robson está comentando o seguinte, em relação ao ex-governador Amazonino Mendes, que ele teve essas 2 derrotas, e aí ele fala, acho que a população está vendo que ele não tem mais condições de governar, e aí ele completa o seguinte, a última campanha de Amazonino Mendes foi feita toda por rede social, fazendo live, muito por causa da pandemia também. Porém, é preciso ter aquele contato corpo a corpo com a população. O ex-governador Amazonino Mendes, né, Rose, ele vem de uma geração de políticos em que o corpo a corpo realmente era muito usual. Você acha que faz a diferença não ter esse corpo a corpo para um político como Amazonino Mendes, que vem desse período? Especialmente a campanha no interior do estado, ela exige, né? Você vê a movimentação de vários nomes para o interior do estado. O Amazonino tem a vantagem de ter uma memória muito boa e ele está trabalhando justamente isso, né? É o que ele está fazendo nesses teasers todos que ele está utilizando, ativando a memória das pessoas a respeito das obras que ele tem. São obras que são antigas, mas são obras que estão aí até hoje, que fazem diferença na vida de muitas pessoas. Se isso é um problema da classe política local, se ela não conseguiu chegar ao ponto do que o Amazonino Mendes conseguiu na memória das pessoas, né? Não é exatamente a meu ver, particularmente, não é uma vantagem exatamente do Amazonino, mas uma grande desvantagem da classe política do estado do Amazonas. Mas isso é uma visão muito particular, peculiar minha, porque o que importa na vida das pessoas é a consequência dessas obras e a consequência do que não está sendo feito no atual momento, o que não tem resultado das outras obras dos seus antecessores. Então, acho que há esse dado aí, ele trabalha isso, né? Ele trabalha a sua desvantagem justamente ativando essa memória das pessoas nesse sentido. Além disso, ele se mostrou, ele teve disposição para ir à rua, mesmo sendo grupo de risco, mesmo não tendo vacina ainda no ano passado, na eleição municipal, com todos os cuidados. E o Davi Almeida ganhou do Amazonino Mendes em Manaus, mas não ganhou por uma grande diferença de votos, né? Ele acho que ele, apesar de todas essas limitações, ele teve estratégias que colocaram ele numa boa condição. Condição esta que mantém o desempenho dele da eleição passada, é também uma mola, né, que dá essa proporção, essa vantagem dele nessas pesquisas deste momento, em Manaus, nas várias regiões, né, da cidade. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela participação, trazendo aqui coluna, comentários, análises
e esses bastidores todos da política. Claro que seguiremos acompanhando, tem muito chão para a gente andar em relação a essa questão da eleição de 2022. Abraço para você, bom fim de semana. Bom final de semana, Rafa.